Oi gente, aqui é a Larissa Bueno e hoje vou compartilhar com vocês algumas das minhas dicas que me ajudaram a ler muito melhor nesse ano de 2024 e também ao longo de toda a minha jornada como leitora. Então, se você gosta de vídeos assim como esse, já se inscreve aqui nesse canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá para as dicas que me ajudaram a desenvolver melhor esse meu hábito pela leitura. Textualizando aqui antes de eu compartilhar com vocês as minhas dicas, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, então desde muito nova eu sempre li muito e assim, nesses últimos tempos eu tenho lido muito melhor por conta dessas dicas que eu já vou compartilhar aqui com vocês, mas não são só dicas assim, você tem que ler o que você gosta, não é só sobre isso, são dicas mesmo práticas que vão te ajudar mesmo que você não tenha esse hábito pela leitura, para você construir esse hábito e ler muito mais e alcançar os seus objetivos dentro da leitura. Então eu anotei aqui algumas dicas e eu vou falando aqui, conforme eu for falando, eu vou entrando em uns aspectos mais pessoais de acordo com a minha experiência. Então a primeira coisa que eu fiz foi determinar quais seriam as minhas metas de leitura, em relação à quantidade, em relação aos títulos, em relação também ao objetivo em si, do porquê que eu estou lendo. Então, como eu disse aqui, determinar, deixar isso muito claro, o que eu vou ler, deixou muito mais fácil essa minha jornada com a leitura. E tem me ajudado realmente a saber o que eu tô lendo, o que eu vou ler agora e o que eu vou ler no futuro. Então, isso me ajuda a não desanimar no meio do caminho, a saber realmente quais são os meus objetivos com a leitura. Então, agora eu estou muito ansiosa porque eu ganhei alguns livros e esses livros, assim, são livros que eu quero ler há muito tempo, então eu só iria saber disso, eu só sei disso, por quê? Porque eu determinei ali uma meta minha, uma meta de leitura e realmente eu fiz lá no Notion, posso mostrar pra vocês aqui como que tá lá, eu só estou anotando mesmo as minhas leituras desse ano e também tô anotando algumas das leituras que eu quero fazer nos próximos meses, para que eu consiga realmente ter um controle do que eu tô lendo, ter um controle de quais são os livros que eu quero ler e, conseguir organizar isso de uma melhor forma. Então, quando você tem esse objetivo bem definido, a sua leitura ela vai fluir de uma forma assim espetacular, sabe? E a segunda coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é sobre estabelecer um período específico para ler. Não é só sobre, eu vou ler quando eu estou com vontade, quando eu estiver com vontade. Não é sobre isso. O assunto aqui, desse vídeo é te ajudar a você ler mais e melhor. Então, se você realmente quer melhorar a sua leitura, você precisa desenvolver esse hábito. Larissa, mas como que eu faço isso? Realmente, sentando a bunda na cadeira, no sofá, na cama, onde você quiser, para você ler o seu livro. Então, não adianta pegar um livro hoje e ficar uma semana sem ler, achando que você vai conseguir melhorar a sua leitura, porque não vai. Você precisa, sim, estabelecer horários fixos e não só o horário fixo, mas também determinar, eu quero ler por 30 minutos, eu quero ler por 1 hora, eu quero ler por 10 minutos, 15 minutos, enfim, você vai determinar isso de acordo com o que você realmente deseja alcançar. No momento eu tenho feito da seguinte forma, pelas manhãs é o momento que eu mais gosto de ler, porque minha cabeça ali tá fresquinha, eu consigo realmente, assim, me dedicar sem ter toda aquela ansiedade, sem ter toda aquela agitação, durante o dia, que na verdade vem ao longo do dia. Então eu separo as minhas manhãs, não tenho um horário específico para ler, mas eu sei que eu quero ler pelas manhãs e aí eu determinei um tempo específico, onde eu fico 30 minutos lendo, onde eu tiro todas as distrações, e esse é um ponto muito importante para você que quer realmente melhorar a sua leitura. Você precisa eliminar as distrações, não adianta querer ler livro em PDF no telefone e deixar as notificações lá chegando, porque isso não vai te fazer ter uma leitura ativa, que é um outro ponto que a gente vai tocar daqui pra frente. Mas pronto, então o que eu faço? Todas as manhãs eu separo 30 minutos da minha manhã, pra eu ler. E aí eu faço o seguinte, eu coloco literalmente um cronômetro, eu deixo o cronômetro lá rolando e aí eu vou ler, seja no livro físico, seja no Kindle. E eu gosto sempre de estar perto do cronômetro mesmo, pra até mesmo fazer uns videozinhos da minha leitura, mostrando quantas páginas eu consigo ler no decorrer desses 30 minutos, pra eu ver realmente o que eu estou fazendo ao longo daqueles 30 minutos. E isso me ajuda demais a conseguir realmente focar no que eu tô fazendo. Por mais que eu tenha outras coisas pra fazer, isso me ajuda muito e tem me ajudado muito mais, porque antes
eu não fazia esse tipo de coisa. Eu apenas pegava um livro e ia ler sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo. O único objetivo que eu tinha definido era que eu queria terminar o livro, mas eu não sabia quanto tempo eu ia ler, e isso certas vezes, assim, da minha vida até trouxe um pouco de frustração até mesmo comigo, porque eu comprava um livro, ou eu ganhava um livro, tipo, num dia, no outro eu já tinha terminado, porque eu realmente, assim, mergulhava ali no livro de cabeça, eu aproveitava muito o livro, só que eu lia muito rápido, querendo ou não, depois eu sempre estava lendo ele de novo, mas assim, eu não tinha aquilo como hábito, eu lia por prazer, que era algo que eu gosto de fazer, né? Então, naturalmente, eu já gosto de ler, mas se você tem essa dificuldade e não consegue melhorar a sua leitura, estabelecer uma meta, seja de minutos, de horas, de páginas, de capítulos que você queira ler, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. E a minha dica é sempre fazer isso pela manhã, porque é um momento que sua mente realmente está ali fresquinha, que não tem nada ali te agitando, isso ajuda bastante a gente focar na leitura, e também um ambiente silencioso. Eu costumo ler, assim, em qualquer ambiente eu gosto de ler e isso não me atrapalha, mas é claro que quando está em um ambiente silencioso, a leitura ela torna-se um pouco mais prazerosa, porque você fica ali com seus pensamentos ali fresquinhos, sem nada à sua volta te incomodando. Eu leio normalmente se eu estiver em um ambiente público ou não, mas eu recomendo, se você puder, ler sempre quando estiver em silêncio, ou pelo menos com uma musiquinha ali num som ambiente, já está de bom tamanho. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu já compartilhei isso na verdade na primeira dica, que é manter um controle sobre as minhas leituras. Então, como eu tenho feito lá no Notion, eu tenho escrito todos os livros que eu tenho lido e também vou dando algumas notas para o livro. Não a nota em relação ao conteúdo, pode ser sim em relação ao conteúdo, mas sobre como eu aproveitei aquela leitura. Existem algumas leituras que para mim são bem difíceis, então eu normalmente dou uma nota menor quando eu estou lendo esses livros, mesmo que eu conclua e que eu entenda, eu coloco uma nota menor para eu entender que eu tive uma certa dificuldade para ler e também, de alguma forma, a forma que a pessoa escreveu, né, que o autor escreveu, eu não me identifiquei muito, porque também tem, a leitura ela tem muito a ver com identificação, sabe? É uma coisa muito pessoal. Tem autores que as pessoas amam e que eu não gosto, e já tem autores que eu amo e que as pessoas não gostam. Então isso é muito relativo de pessoa para pessoa, então você precisa também perceber isso, porque não adianta você querer insistir em algo que você sabe que não vai dar certo. Já teve livros que assim eu comprei, que eu ganhei e que eu sequer consegui ler mais de 10 páginas, e eu simplesmente abandonei o livro e falei, não tem como, não consigo. Se eu persistir, eu sei que eu vou conseguir, mas vai ser na força do ódio, não vai ser na força ali do prazer, ou se realmente não é algo que vai me acrescentar muito. Normalmente esses são alguns livros que eu lia no passado, assim, no sentido de ser mais por hobby, sabe? Então não era algo que eu estava buscando, então eu realmente largava a mão deles e não seguia em frente. Atualmente eu tenho lido também alguns livros que são um pouco mais complexos, que são mais assim complicados no quesito escrita, e para mim, mesmo sendo autora, eu tenho essa dificuldade com alguns escritores, então eu preciso demandar um pouco mais de atenção, né? A minha mente ela precisa estar ali realmente, eu não posso ler no ônibus, ler no trânsito, ler em qualquer lugar, em um ambiente, sabe, cheio de agitação, porque eu não vou conseguir processar aquelas informações. Então, entender quais livros são para cada momento, também isso ajuda bastante. Então, como eu disse, eu tenho mantido esse controle de leituras para que eu consiga visualizar o que eu tenho feito, né, nesse meu momento de leitura, e não seja assim, eu tenho lido alguns livros, mas eu realmente sei quais são os livros que eu tenho lido e quais são os livros que eu quero ler também. Uma outra dica que me ajudou muito a melhorar a minha leitura, mesmo como eu já compartilhei, gostando de ler, foi escolher livros que eu realmente me interesso em relação ao assunto. Então, como eu já disse, né, não adianta nada querer me forçar a ler um livro que não faz parte ali do que eu quero pra minha vida, do que eu quero ler, saber, conhecer, entender. Não adianta insistir. Então, eu preciso ler coisas que são do meu interesse, ainda que seja difícil.
Se for algo do meu interesse, eu vou construir esse hábito ao longo dos meses, ao longo das semanas, enfim, quanto tempo que eu estiver lendo esse livro, eu vou conseguir concluir a leitura, mas precisa ser algo do meu interesse. Então, se você não consegue ter aí um hábito de leitura, se você não consegue concluir as suas leituras, eu recomendo você visitar quais são esses livros que você tem lido. Você realmente se interessa por esses assuntos? As pessoas que escrevem ali, você se identifica com a forma que elas escrevem? Eu particularmente não gosto de livros narrados em terceira pessoa. Eu não gosto, principalmente livros de romance. Eu gosto muito mais de livros que sejam narrados em primeira pessoa, mas isso não quer dizer que eu não vá ler livros narrados em terceira pessoa. Eu leio sim, só que eu prefiro muito mais, é mais prazeroso para mim, eu me identifico mais com um livro narrado em primeira pessoa. Entretanto, eu entendi o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí, para você entender isso, você precisa realmente buscar o que você não gosta. Por que você começa a ler um livro e você não termina? Por que você tem uma pilha lá de livros na sua casa e você nunca conseguiu ler nenhum? Você precisa pensar sobre isso, porque a culpa não está nos livros, a culpa está em nós que não sabemos o que a gente gosta, o que a gente quer ler, o que a gente de fato se identifica. Então a gente precisa sim entender o que a gente gosta para então a gente construir esse hábito da leitura. Uma outra dica que tem me ajudado a ler muito mais, assim, eu tenho lido livros, sabe, na velocidade da luz, e não me perguntem como, porque eu realmente tenho seguido essas dicas que eu tô compartilhando aqui com você. Eu tiro apenas 30 minutinhos todas as manhãs. Nos finais de semana, normalmente eu não leio tanto, mas se eu realmente estivesse interessada em terminar isso, a gente vai conversar sobre isso também. Eu leio sim, mas normalmente eu foco mesmo assim ao longo da semana. E o que eu faço, né, para eu realmente conseguir concluir as minhas leituras assim mais rápido? Normalmente eu separo esses 30 minutos todas as manhãs, leio lá os meus 30 minutos. Tem de vez em quando assim o capítulo tá muito interessante, eu ainda passo alguns minutinhos, mas não muito mais do que isso, porque até mesmo porque as minhas vistas ultimamente não têm, assim, me ajudado muito a permanecer lendo por muitas horas. E o que eu faço? Depois que passaram esses 30 minutinhos, e eu sempre gosto de dar o checkzinho, isso também me ajuda bastante, eu sempre coloco isso como uma meta do meu dia, ler os 30 minutos, e eu, né, sinto prazer em dar o check lá. O que eu faço? Se eu tiver algum momento do meu dia assim mais tranquilo, se eu estiver esperando por alguma coisa em algum lugar, ou se eu tiver assim, vou entrar no Instagram, ao invés de entrar no Instagram, o que eu faço? Eu pego o livro para eu ler. Seja 10, 15 minutinhos, já foram assim mais do que a minha meta. Isso me ajuda muito a realmente concluir o livro mais rápido, porque normalmente eu gasto cerca de uma semana, né, 7, 8 dias para terminar um livro de 200 páginas, lendo 30 minutinhos por dia, todas as manhãs. E aí, quando sobram esses tempos, esses momentos ao longo do restante do meu dia, o que eu faço? Eu leio e aí eu consigo concluir um livro de mais de 200 páginas em uma semana. Então não é algo assim fora do comum você terminar um livro grande, relativamente grande, médio assim, em uma semana. É realmente questão de prioridade. Às vezes a gente passa horas e horas no nosso telefone e sendo que assim, tem um livro lá que a gente precisa ler, que a gente quer ler, mas a gente não estabelece as nossas metas, a gente não estabelece uma prioridade. Então, se você realmente quer dar um boom aí na sua vida, né, de leitora, de leitor, eu te convido a realmente você separar esses momentos pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim, e aproveitar ao longo do seu dia os momentos ali que você estiver de bobeira para ler o livro ao invés de ficar rolando o feed das redes sociais. E a última dica que eu tenho para compartilhar com vocês é: tenham um Kindle. Parece um investimento assim pesado inicialmente, mas é algo que a longo prazo vai te ajudar muito, vai te economizar muito dinheiro e também tempo, porque o Kindle é muito prático, sabe? Você consegue levar para onde você estiver indo e você consegue ter acesso a milhares de livros lá na biblioteca, sejam pagos, sejam gratuitos. Se você fizer as assinaturas, né, pagando ali uma taxinha mensal todos os meses, você consegue ter uma infinidade de livros muito bons para você ler ao longo aí das suas semanas. E tem sido, assim, para mim uma experiência muito incrível, eu gosto bastante. E algo que tem me ajudado mesmo a finalizar as leituras com mais frequência. E como eu compartilhei, eu estou na minha terceira
terceira leitura do mês e tudo isso graças ao Kindle. Por quê? Eu, particularmente, sou uma pessoa ansiosa em relação a livros, porque eu devoro livros, assim, numa velocidade, como eu já disse, né? Então, pra mim, ler no Kindle, sabe, tem ali uma marcaçãozinha falando, tipo, você tá em 50% do livro, e eu fico ansiosa pra terminar logo, e aí eu fico, tipo, não, vou ler um pouquinho mais, tenho alguns minutinhos livre, tô fazendo almoço, tô fazendo alguma coisa, tô esperando, sei lá, fazer alguma coisa. Eu pego o meu Kindle, que seja 2 páginas lidas. Isso me ajuda muito. Hoje mesmo eu tava indo pra igreja e pela manhã faltava alguns minutinhos pra eu estar indo, né, na igreja. E aí eu peguei o Kindle pra ler. Normalmente eu não leio, né, nos finais de semana, a não ser que eu esteja, de fato, terminando uma leitura ali, que eu estou bem empolgada mesmo pra finalizar. Mas fora isso, eu não estabeleço ali a minha meta de 30 minutos. Não faço isso nos finais de semana, especialmente no domingo não faço. No sábado até que tem dias que eu faço, sim. Mas hoje não ia ler. E aí eu peguei o Kindle e comecei a ler, né? Um livro que eu já estou lendo, na verdade. Comecei a ler ali algumas páginas e, tipo assim, 10 minutos, 15 minutos já foram suficientes para que eu continuasse esse hábito de leitura. Então, se você não tem esse hábito, eu te convido realmente a você estabelecer tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo hoje, para que você possa, de fato, ler e ler muito mais e melhor ao longo desse ano, da sua vida, da sua jornada. E por fim, uma última dica que eu quase esqueci de compartilhar aqui com vocês é sobre fazer uma leitura ativa. E o que seria essa leitura ativa? Tanto pelo Kindle quanto pelo livro físico, né? Nos livros físicos você consegue fazer essa leitura ativa, que seria o quê? Como eu disse, eu normalmente leio em qualquer lugar, não me incomoda. Entretanto, fazer uma leitura ativa requer um esforço da sua parte de realmente estar ali com a sua mente totalmente voltada para aquilo. Então, se você quer desenvolver esse hábito de fazer uma leitura ativa, eu não recomendo fazer isso em locais públicos que estejam barulho, ou do caminho da casa para o trabalho. Não recomendo fazer isso, porque a leitura ativa ela consiste em você ler ali a sua página, o seu capítulo, os seus 30 minutos de leitura e realmente grifar, rabiscar, enfim, destacar ali no Kindle também, que também é possível, aquilo que mais chamou a sua atenção, escrevendo também alguns insights, algumas notas ali no rodapé do livro, ou então em um caderno à parte, no bloco de notas, não sei onde você vai escrever isso. Eu normalmente sempre estou fazendo assim num post-it, gosto de colar no livro, ou então eu faço em um caderno meu quando eu estou fazendo a leitura pelo Kindle, mas também faço os meus destaques ali durante a minha leitura, para que eu possa realmente internalizar aquilo que eu estou lendo. Normalmente essa leitura ativa, ela acontece quando nós estamos lendo livros mais sobre desenvolvimento pessoal, livros cristãos que trazem ali um ensinamento pra gente. Agora, aqueles livros que são mais rasos, vamos dizer assim, que é mesmo por hobby, como alguns livros de romance que eu gosto de ler, esses tipos de livros, eles não requerem essa leitura ativa, né? A maioria deles, embora você tenha, assim, os seus insights e tudo mais. Eu recomendo essa leitura ativa para livros que realmente trazem esse conceito de ensinar algo para que você possa colocar em prática. Quanto a esses livros, eu recomendo sim você fazer essa leitura ativa o máximo que você puder para que você possa realmente extrair isso da melhor forma. E uma última dica mesmo, agora eu prometo para vocês que é uma última dica, é vocês estarem em contato com pessoas que gostam também de leitura, porque querendo ou não, quando você está em contato com outras pessoas que também gostam desse mesmo hábito que você está desenvolvendo, ou que você já desenvolveu e você gosta, isso te inspira, te incentiva muito mais. Então, seja pessoalmente, seja virtualmente, esteja em contato com essas pessoas. E se te ajudar mesmo, eu recomendo também você compartilhar com as pessoas o seu processo de desenvolvimento nesse quesito de leitura, para que não só você seja motivado a estar ali em constância todos os dias, mas também outras pessoas a se inspirarem. E quem sabe você não se torne uma pessoa que é referência para outras pessoas também nesse quesito de leitura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que realmente essas dicas sejam aplicáveis à vida de vocês e que isso traga uma melhora assim absurda na leitura de vocês também. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!